Se nos esquecermos disso, as situações difíceis ficarão ainda piores. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no programa de hoje nós vamos refletir sobre algo que muitas vezes nós tiramos da nossa vida e por isso as situações que são difíceis, desafiadoras, ficam piores. Todos nós passamos por problemas, dificuldades, empecilhos, obstáculos, situações indesejadas. E quando a gente se vê nesse contexto, muitas vezes nós começamos a nos preocupar. E nem sempre a gente se preocupa de uma maneira equilibrada. Às vezes a gente alimenta a nossa preocupação com pensamentos catastrofistas, com expectativas negativas, e aquela preocupação que seria justa e legítima num determinado nível, ela se torna excessiva e pode alimentar a ansiedade, o desespero e até situações ainda mais graves. E a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente ajuste o nível da nossa preocupação àquilo que realmente a situação nos pede. Eu não estou dizendo para a gente deixar de se preocupar, porque isso seria irresponsabilidade. O fato é que muitas vezes a gente faz prognósticos catastróficos com situações que às vezes se resolvem de uma maneira muito mais simples. Quem de nós nunca errou em relação a algo que a gente achou que ia acontecer de ruim e de repente a coisa tomou um outro rumo, apareceu um apoio, uma situação que mudou completamente aquele curso destrutivo, negativo que a gente tinha imaginado. Quem de nós já não passou por situações em que a gente se preocupou muito com uma coisa e esqueceu de cuidar de outras e gastou energia excessiva com aquilo e às vezes a gente fica com dois problemas. Aquele problema com o qual a gente estava se preocupando, porque a preocupação, a energia gasta, às vezes não vão mudar o problema, e porque a gente gastou essa energia toda com aquele problema, a gente deixou, às vezes, de cuidar da saúde, às vezes de cuidar da família, às vezes de cuidar das nossas relações. Então, esse é um ponto importante para que a gente possa entender que não tem nada de errado com se preocupar, desde que nós nos preocupemos na intensidade, na dimensão adequada. Só que isso não é suficiente. Existe um outro elemento que a gente não pode tirar da equação. E aqui eu me refiro a esse elemento que garante para a gente otimismo. E eu sei que muitas vezes a pessoa pensa assim, Saulo, mas a situação está tão ruim, tão complicada, você está me pedindo para ser otimista? Sim. Olhar a situação pela realidade, não pior do que o que ela é, sempre nos vai dar um pouco de otimismo. Por quê? Porque nós não podemos tirar Deus da equação. Chama de Deus, divindade, natureza, vida, mas o fato é que existem forças superiores, que existe algo além das nossas possibilidades que nos ama, que zela por nós, que cuida de cada um de nós. E às vezes a gente se esquece disso. A gente adentra as situações difíceis da vida acreditando que estamos sozinhos, que estamos desamparados, desamparadas. E isso nunca é verdade. O problema é que quando a gente se fecha a essa intervenção divina, algumas vezes a gente pode não enxergá-la ou não fazer a parte que nos cabe a fim de que ela se manifeste na nossa vida. Então, nós não podemos tirar Deus da equação. A gente faz a nossa parte, olha, mas contemos com alguma coisa que o Criador pode fazer em nosso favor, a nosso benefício. A gente não pode deixar de pensar nesse ponto, porque senão a gente cai, às vezes, no pessimismo, no desânimo, no desespero. Lembremos-nos sempre que, por piores que sejam as situações, por mais difíceis que elas possam parecer, nós devemos ter um equilíbrio para ajustar o nosso nível de preocupação à situação, mas nunca tirar Deus do contexto. Existem forças superiores que operam a nosso favor. Nós não podemos ignorar isso, porque quando a gente se lembra daquela razão
para que a gente desenvolva um pouco mais de otimismo, de convicção e de energia, tendo a certeza de que depois da dificuldade, os resultados sempre serão positivos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O comentário está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, e nos diz: Mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Emmanuel intitula o seu comentário Espera por Deus. Saibamos buscar o pensamento divino atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muitas vezes desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Repara a criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada por enfermidade inquietante. Vagindo nos braços maternos, mais se assemelha a pobre farrapo humano guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carrega a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus: Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas, acende a luz do serviço e espera por Deus. Uma consoladora página de Emmanuel, nos mostrando que sejam quais forem as situações e circunstâncias, nós não devemos tirar Deus da equação, porque Deus opera em nós, está presente na nossa vida e tem recursos e possibilidades que muitas vezes nós desconhecemos, razão pela qual nós devemos manter o otimismo. Nós não podemos acreditar que nas situações difíceis, complicadas, nós caminhamos sozinhos ou de maneira isolada. Deus caminha ao nosso lado, está junto conosco e nos oferecerá certamente soluções, possibilidades que às vezes a gente ainda não consegue enxergar. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!